que neste momento está examinando a Bíblia Sagrada, vamos meditar alguns versículos encontrados no livro de Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 46 até o versículo 50. Nos fala assim: e falando ele à multidão, eis que estava lá fora tua mãe e teus irmãos, que pretendendo falar. E disse-lhe alguém: eis que está lá fora tua mãe e teus irmãos, e querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para o seu discípulo, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está no céu, este é meu irmão e irmã e mãe. Amém? Vamos fazer um instante de oração ao nosso Deus. Oramos ao nosso Deus, nosso Pai. Senhor meu Deus, Senhor da glória. Aqui está, ó Deus, a Tua palavra, ó Pai querido. Que o Senhor venha, ó Deus, nesse momento confirmar a Tua palavra em nossas vidas. Venha falar, ó Deus, ao nosso coração por intermédio do Teu poder. É que eu te peço, ó Deus, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Aí está a palavra do Senhor, a qual nós acabamos de meditar. Sabemos que acabamos de ler um texto bem conhecido, mas a Bíblia, irmão, a cada momento ela se renova, as palavras da Bíblia Sagrada, ela se renova a cada manhã em nossos corações. E aqui no versículo 46 diz: e falando ele ainda a multidão, eis que estava lá fora tua mãe e teus irmãos, pretendendo falar a respeito de Jesus Cristo. Numa certa ocasião, o Senhor Jesus estava fazendo um discurso, ele estava anunciando a palavra, falando, e juntamente ali estava ali a multidão de pessoas, ali ouvindo o discurso que Jesus estava fazendo. E de repente ali chegou a sua mãe e teus irmãos, e tua irmã, como a Bíblia relata, porque quando Jesus caminhava aqui na face dessa terra, ele adquiriu a tua mãe carnal, teus irmãos carnal, então ele tinha também a tua família, como nós também nessa terra temos o nosso familiar. Jesus também tinha a sua família, ele tinha os seus familiares, e naquele momento, a qual relata a palavra do Senhor, quando Jesus estava ali fazendo um discurso ali, então ali chegou a sua mãe e teus irmãos do lado de fora e queria falar com Jesus, queria falar com o mestre, porque era membro da família, ele pertencia àquela família. Então Jesus, ele tinha uma família e eles queriam falar com Jesus, eles tinham um particular, ele tinha algo para falar com Jesus. A Bíblia não relata o que eles queriam falar, qual era a necessidade que fez eles ir até Jesus, mas a Bíblia relata que eles foram até ali. E no versículo 47 disse-lhe alguém: eis que estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar. Então alguém chegou perante Jesus e disse a alguém: eis que estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar. Então alguém deu um recado a Jesus e falou: eis que está lá fora tua mãe e teus irmãos, e querem falar. E a Bíblia relata que aqui no versículo 48 diz: porém ele respondendo disse ao que falara. Ali Jesus respondeu para aquela pessoa ali que levou o recado, transmitiu o recado para o mestre. Aquele que transmitiu o recado para Jesus, Jesus também então falou, porém ele respondendo disse, porém ele respondendo disse ao que falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então Jesus fez uma pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E no mesmo instante, Jesus, ele estendeu a mão para a multidão que estava ali, ouvindo ali o discurso, ouvindo ali as palavras que ele estava anunciando. E o que Jesus estava ali falando para a multidão, ali tinha um povo, os discípulos estavam ali, havia um povo ali ouvindo as palavras de Jesus.
Então Jesus ali estendeu a mão. Olha o que a palavra do Senhor diz, e estendendo a sua mão para os seus discípulos. Ali Jesus estendeu a mão para o discípulo e disse-lhe, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Então Jesus disse para o discípulo, eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Versículo 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então todos aqueles que fizerem a vontade de Deus são chamados família de Jesus Cristo. Então se nós fizermos a vontade de Deus, iremos fazer parte da família de Jesus Cristo. Então vale a pena nós ser obedientes a Deus para nós pertencer à família de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um. Amém.